Olá, estamos mais uma vez aqui juntos para a realização de um vídeo sobre fórum. A partilha de vivências, nesse caso, vai se tratar de como mediar bem um fórum de discussão. A intenção é que nós possamos pensar sobre o sistema de tutoria como uma relação direta e dialógica com o estudante, a partir de ferramentas síncronas, chat e webconferências, e assíncronas, como os fóruns, wikis, mensagens e e-mails. No nosso caso institucional, os fóruns são a sua sala de aula. É o fórum a principal ferramenta utilizada em nossa instituição. Quando vamos trabalhar com os fóruns, nós precisamos observar alguns aspectos. Os primeiros aspectos que a gente observa são os aspectos cognitivos. O fórum permite a elucidação e o aprofundamento de conceitos, informações ou procedimentos. O aluno vai ler o conteúdo, trazer algumas informações para o fórum a partir do seu questionamento. E a partir do que este aluno explicita, coloca, ele permite que você perceba em que nível de aprofundamento ele está. E assim, você, professor, pode elucidar e ajudá-lo a mergulhar melhor nestas informações. Permite também que você apresente exemplos e acresça informações atualizadas. Nós sabemos que o conhecimento não para e a todo momento nós podemos trazer informações que sejam úteis do cotidiano e do mercado para que o aluno consiga perceber melhor como esse conteúdo teórico dado nas aulas se relaciona com a realidade profissional. É possível também no fórum estabelecer a correlação dos conteúdos. Embora nós achemos que o aluno consegue fazer isso automaticamente, isso não é uma verdade. Os nossos alunos, em função do modelo educacional que temos, aprendem muitas vezes os conteúdos de maneira fragmentada e não consegue trazer para a sua realidade a relação entre estes conteúdos. Cabe ao professor, no fórum, sua sala de aula, mostrar essa correlação. O fórum também é o lugar de problematização do conteúdo. Como todos nós sabemos, já há algum tempo temos buscado trabalhar com metodologias ativas, ou seja, nós precisamos trazer o aluno para o protagonismo da sua aprendizagem. Isso significa que o professor traz os problemas para que estes problemas sejam a motivação para a busca de soluções e a aplicação prática dos conteúdos estudados. Outros aspectos a serem observados nos fóruns são os aspectos condutais, tá? Além das questões cognitivas, os nossos alunos vão desenvolver habilidades e competências de comunicação à distância mediadas por um computador. Então, o aluno vai aprender a se comunicar de outra maneira, em outra instância. E isso é hoje uma necessidade muito grande no mercado de trabalho. Então, a gente precisa, de fato, ajudar o nosso aluno a se desenvolver como alguém que consegue comunicar suas ideias, seus sentimentos, os seus conhecimentos por meio de uma máquina, o computador. Nós também vamos ajudar os nossos alunos a se organizar no tempo dedicado aos estudos. Por que isso? Muitas vezes a gente sabe que, estando à distância, o aluno deixa as atividades destas disciplinas, destes cursos, para depois. Então, a gente tem que observar muito como está essa participação do aluno, como está a presença dele no ambiente virtual, de maneira a conduzi-lo a uma organização de um cronograma eficiente de aprendizagem. E outro aspecto é a ampliação do repertório linguístico, para que ele consiga estabelecer
relações de diálogo em diferentes ambientes de aprendizagem e comunicação. Então, ele vai ter que aprender, por exemplo, a se comunicar, nesse caso, por meio do fórum, tá? Então, ele vai debater ideias, ele vai trocar conhecimento, ele vai partilhar vivências. E como ele vai fazer isso? De que maneira ele pode se adequar a essa nova realidade de comunicação? E é o professor que pode ajudá-lo a melhorar essas habilidades e essas competências. Outros aspectos que a gente pode observar no fórum dizem respeito à questão afetiva, tá? Quando a gente está à distância, nós precisamos estabelecer relações de confiança. E essas relações, elas são baseadas na promoção de emoções positivas. A positividade dentro dos fóruns ajuda muito o aluno a se motivar a aprender, a buscar esse conhecimento. Como isso pode ser feito pelo professor? Primeiro, a partir da valorização constante das participações e tentativas dos estudantes. Aqui, o erro deve ser visto como erro construtivo, ou seja, como parte inerente ao processo de aprendizagem. Outro aspecto é o incentivo à permanência do estudante, evitando-se a evasão, o distanciamento, a ausência do aluno nos fóruns e na realização das demais atividades. Então, o professor deve constantemente estar motivando, estar se comunicando com o estudante, de maneira que ele possa, de fato, ser levado a estar no ambiente e a fazer parte das atividades, sem medo de errar. A presencialidade do professor é um fator motivacional para a manutenção de um clima favorável à aprendizagem. Se o professor não está constantemente dentro do ambiente, se o aluno percebe o distanciamento desse professor, ele também se desmotiva e ele também se distancia. Nós precisamos observar algumas necessidades quando nos comunicamos à distância. A isso nós chamamos de netiqueta. Então, tem alguns aspectos que a gente precisa lembrar, tá? Isso em todos os aspectos, para nos comunicar dentro dos fóruns, para enviar mensagens individuais ou coletivas aos estudantes, ou mesmo para organizar a nossa sala de aula. Primeiro, lembrar que atrás da mensagem há uma pessoa. Então, é sempre importante abrir as nossas mensagens com um cumprimento, tá? Com afetividade. Respostas e confirmações de recebimento de mensagens são uma necessidade. Todas as vezes que uma pessoa envia uma mensagem no ambiente virtual, ela fica na expectativa da resposta. Então, não basta resolver o problema indicado pelo estudante, é preciso dar um feedback à mensagem dele. No ambiente virtual, nós precisamos falar e não gritar na internet. Quando nós utilizamos letras maiúsculas, grifos excessivos, marca-textos, nós estamos agredindo visualmente a pessoa por meio da nossa mensagem. Então, quanto mais limpa a nossa mensagem, em termos estéticos, em termos visuais, melhor. Sempre que enviamos uma mensagem, nós precisamos indicar o assunto dessa mensagem. E esse assunto deve traduzir a principal informação dada, deve ser curta e objetiva. Outro aspecto é a qualidade das mensagens enviadas. Nós precisamos cuidar muito para que todas as informações estejam claras, objetivas e muito afetivas, sob a perspectiva de serem respeitosas. Quando nós somos ou muito secos ou muito agressivos nas mensagens, nós nos distanciamos do nosso interlocutor.
A organização visual da mensagem é muito importante. Deixar espaços adequados entre as linhas, um tamanho de letra que seja suficiente para que o aluno leia com atenção aquilo que nós informamos, mensagens que não sejam muito longas, de maneira que a própria visualização da mensagem não deixe o aluno com preguiça de ler, tá? Quando nós precisamos enviar arquivos anexos, ter o cuidado de que nós os anexamos de fato, tá? E principalmente não enviar arquivos anexos muito longos. Isso prejudica não só a chegada da mensagem, como também muitas vezes o aluno não lê esse arquivo como deveria, tá? E, por fim, da mesma forma que nós estabelecemos um cumprimento no início da mensagem, nós devemos assinar as nossas mensagens. Quando nós trabalhamos com fórum em ambientes virtuais de aprendizagem, nós temos várias opções. Aqui nós trouxemos 5 opções de fóruns que podem ser utilizados no ambiente virtual. Vocês já devem ter percebido que agora nós temos uma aba específica para fóruns. Então, todos os fóruns ficam concentrados lá dentro, independente do seu objetivo. Então, o que vai traduzir muito o objetivo do nosso fórum é o título que nós damos a ele, que deve traduzir essa intencionalidade, esse tipo de fórum com que nós estamos trabalhando. Então, nós temos o fórum de acolhimento ou boas-vindas, que é o fórum de abertura do semestre ou bimestre. Nós temos o fórum permanente de dúvidas, nós temos os fóruns de conteúdo ou fóruns avaliativos, como nós chamamos. Nós temos a possibilidade de fórum papo livre, cafezinho, vivências, encontros, para que possam ser divulgadas novidades, divulgados pontos de interesse dos estudantes, para trocar ideias ou vivências pessoais, dependendo da duração do curso, isso é uma necessidade, tá? E temos os fóruns de preparação para a recuperação ou mesmo para outras avaliações, se for o caso, de algum trabalho em grupo, por exemplo, tá? Bom, o que é importante que o professor observe na manutenção do fórum ao longo do semestre, tá? Primeiro, é preciso ter clareza dos objetivos do fórum. O que eu quero alcançar nesse fórum, tá? Para isso, eu preciso planejar quais são as questões mais significativas a serem abordadas ali. Uma coisa que eu faço sempre é pegar o conteúdo que vai servir de base para o fórum, dou uma analisada e eu seleciono uma lista das principais ideias e questões que eu preciso abordar naquele fórum. Essas questões devem ser as mais significativas, de maneira que eu não deixe de falar de nenhum ponto importante ao longo do fórum, tá? E quando a gente fala de planejar questões, o sentido lato mesmo dessa palavra. A gente quer dizer que eu vou me organizar para que eu vá colocando problematizações, questões, perguntas, observações que direcionem o aluno para que ele vá discutindo aqueles pontos que são os mais importantes no nosso conteúdo. Outra questão importante é a gente avaliar constantemente o nosso fórum, tá? Então, o professor precisa ter uma percepção. Quais são os meus alunos que estão participando mais? Quais os alunos que estão participando pouco? Quais alunos que estão participando de uma maneira superficial? Porque aí a gente pode ir mandando mensagens individualizadas para corrigir percurso, tá? Muitas vezes a gente faz uma problematização e é aquela problematização que os alunos mais gostam. Então, por mais que você tente fazer o conteúdo caminhar, ele vai voltando para aquelas questões. Então, você tem que fazer uma avaliação constante desse fórum para, em algum momento, dizer, gente, não discutiremos mais este ponto nesse momento. Nossa discussão deve se basear nisso ou naquilo, tá? E, por fim,
definir quais são as melhores estratégias de motivação para que você possa manter a participação constante desses estudantes ao longo de todo o período do curso, tá? Outro aspecto que impacta bastante na qualidade do nosso fórum é a própria qualidade do feedback que a gente dá ao estudante, tá? Então, a primeira coisa, quando a gente vai fazer um fórum, e a gente pode fazer isso lá na mensagem inicial dele, estabelecer regras claras de participação. Equilibrar a qualidade, a quantidade e a frequência das nossas participações. O professor não pode participar tão pouco que o aluno sinta a ausência dele, sinta a falta dele, e não pode participar tanto que tome o lugar do aluno, porque senão o aluno não discute, fica o professor discutindo sozinho, tá? É preciso redirecionar a discussão sempre que essa tomar rumos incongruentes com os objetivos que você estabeleceu para o fórum. É preciso estar constantemente motivando a participação dos alunos que estão ausentes, incentivar os alunos a estabelecer relações entre as intervenções deles mesmos e o conteúdo da disciplina. Então, é preciso que eles interajam uns com os outros, interajam com o professor e interajam com o conteúdo que é a base da disciplina e que está servindo como base desse fórum, tá? E cuidar sempre da positividade na interação. A gente vai sempre trabalhar como mediador de conflitos. Uma coisa que é importante a gente pensar é qual é a função do fórum nas nossas disciplinas, nos nossos cursos. O fórum, ele é avaliativo, principalmente os fóruns de conteúdo, para motivar a participação dos estudantes. Mas, na verdade, o que a gente quer no fórum não é avaliar o estudante. O que a gente quer é estabelecer uma interação que permita desenvolver a aprendizagem. Então, nos fóruns, nós não devemos dar feedback sobre a qualidade específica da postagem individual de cada estudante. Porque a gente não faz isso na nossa sala de aula, numa aula normal, por exemplo, tá? Uma aula presencial. A gente não faz isso. O aluno não faz uma pergunta, eu digo, olha, essa pergunta é inadequada. Ou o aluno faz uma participação e você diz, você não está estabelecendo uma relação com o conteúdo que a gente está tratando. Não. Então, você redireciona isso, mas não num feedback individual, que aponta o dedo para o erro, mas você redireciona a discussão e motiva o aluno a continuar participando, como se ele estivesse aprendendo numa sala de aula presencial, tá? Então, o fórum, no final das contas, ele é avaliativo para que o aluno não se sinta obrigado a participar. Mas a intenção do fórum é estabelecer um processo de aprendizagem e não apenas um processo de avaliação. Aqui eu trouxe alguns exemplos de mensagens que a gente pode enviar para os estudantes sobre fórum. Essa primeira aqui, eu estou avisando numa mensagem que o fórum foi aberto e quais são as orientações gerais que ele deve seguir para participar bem de um fórum, tá? Então, são modelinhos para que vocês consigam perceber como a gente deve se direcionar de maneira geral aos estudantes. Nesse daqui, eu trago um modelinho de fórum de boas-vindas, de acolhida, tá? Que permite que eu conheça um pouquinho os alunos me conheçam e eu possa conhecer também quais as expectativas deles em relação à disciplina. Aqui eu tenho alguns exemplos de intervenções inadequadas, tá? Nesse aqui, por exemplo, esse primeiro eu tenho: olá, turma, vamos discutir nesse fórum as aulas da UIA 1.
As participações devem ser postadas até o dia 13 de março. Após essa data, qualquer intervenção será desconsiderada. Abraço. Por que ela é inadequada? Primeiro, porque ela não traz nenhuma problematização sobre o conteúdo. A iniciativa de problematizar o conteúdo não é do estudante, é do professor, tá? Segundo, ela só traz informações muito secas sobre a necessidade e o prazo de participação. E terceiro, ela é extremamente negativa, ela não cuida da positividade. Ela fala de desconsiderar intervenções, tá? Então vejam a diferença de uma postagem como essa e a anterior que eu coloquei como um exemplo positivo. Outro exemplo de intervenção inadequada é essa aqui, ó. Parabéns, Roberto. Muito boa a sua colaboração. Isso não diz nada para o aluno, tá, gente? Então, quando eu vou fazer um comentário de uma mensagem, eu posso fazer isso por grupo de alunos. Eu pego 5, 6 alunos que fizeram uma postagem sobre um determinado assunto, aí eu faço elogio. Parabéns, fulano, ciclano, beltrano, pelas intervenções. Muito boas as suas colocações. Observem que nesse conteúdo vocês chamam atenção para questões importantes, como isso, aquilo, outro. Vamos continuar nossas discussões a partir dessa perspectiva e, se for o caso, corrigir algum aspecto de conteúdo que tenha sido observado como equivocado. Então, eu digo, por exemplo, para o aluno que observem que esse aspecto deve ser visto sob essa perspectiva e não sob essa outra. Por isso e por aquilo. Ok? Aqui eu também trago outras que são inadequadas. Essa primeira só está fazendo uma convocação genérica, ela pode servir de abertura de uma discussão, mas eu tenho que elencar os outros elementos que faltam, tá certo? Essa segunda aqui é uma gravíssima, ela é muito negativa. Quando ela pede que o aluno se esforce mais ao responder essas questões, está intimidando o aluno no coletivo. Isso aqui não pode ser feito em hipótese nenhuma, tá? E a última, no encerramento do fórum, eu tenho que fazer uma síntese dos aspectos que foram discutidos, tá? E elogiar os alunos que participaram bem e falar das expectativas para o próximo fórum, tá? O acompanhamento dos estudantes nos fóruns. Na modalidade à distância, o acompanhamento do coordenador do curso, das disciplinas virtuais, é constante. E ele é realizado de forma direta, especialmente nos fóruns. Isso garante não só que a gente mantenha padrões de qualidade, como permite também uma avaliação de todo o processo educativo. Então, constantemente vocês vão estar recebendo mensagens para que vocês se autoavaliem, né? Qual o número de participações que você faz, como você está dando feedback aos estudantes, se você está trazendo aquelas questões todas que a gente colocou no início, que permitam considerar aspectos cognitivos, condutais e afetivos, tá? Então, vocês também vão receber um feedback da qualidade do seu trabalho nos fóruns. Muito bem, a gente finaliza aqui dizendo que vocês podem contar com a equipe do Núcleo de Tecnologias Educacionais da Coordenação Geral Acadêmica. O seu sucesso é o nosso sucesso. E aqui a gente deixa uma mensagenzinha do Mário Quintana para que a gente perceba que a gente tem sempre um caminho a buscar, uma utopia a ser alcançada, tá? Bom trabalho a todos e muito obrigada.